Boa noite a todos. Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Inspiração. Reunião pública de 26/9/60, questão número 218. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio ainda que simples de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda a ocorrência, observa o préstimo. Certos de que o pensamento é onda da força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas no fundo são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. Pai amantíssimo, Senhor da vida, querido Mestre Jesus, irmão amado, espíritos amigos, colaboradores deste trabalho, responsáveis direto na dimensão espiritual. Mais uma vez aqui estamos juntos, buscando desenvolver a fraternidade, o companheirismo e, sobretudo, aprender uma prática mais eficaz na seara mediúnica. Que todos aqueles que colaboram conosco no âmbito espiritual, espíritos desencarnados que são trazidos aqui, muitas vezes para também conosco aprenderem, outros que orientam, que coordenam, e aqueles outros ainda, Senhor, que são trazidos pela necessidade da dor, do sofrimento e do aprendizado. Que todos nós, irmanados num só ideal, possamos juntos aprender a servir melhor. E assim, na doce e melodiosa assistência espiritual, é que nós damos o nosso trabalho por iniciado. Que assim seja. A Clídes vai fazer a reflexão de hoje. Boa noite a todos. Vou começar a reflexão da noite fazendo uma leitura do Livro dos Espíritos para vocês se situarem naquilo que vai ser falado. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós,
mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Partindo dessa leitura, nós vamos falar sobre espíritos sofredores ou perturbados. Por que isso acontece? De que forma isso acontece? Como pode ser trabalhado para que, quando se desencarne, não sofra tanto, tenha um rumo, tenha uma experiência para saber como lidar com essa situação. Por que ele é denominado sofredor? Porque ele está em desequilíbrio ou sofrendo na sua vida espiritual. Por que isso acontece? Uma das razões é porque eles não percebem que desencarnaram. Eles não esperavam que isso acontecesse de uma forma tão rápida, ou então não estavam preparados para isso. E, como exemplo, nós temos o caso de acidentados, assassinados, né? Então, eles não estavam preparados para este momento. Então, isso aconteceu de uma forma tão rápida que eles não se deram conta do que estava acontecendo com eles. Ainda outro caso é quando se ressentem dos males que os levaram à desencarnação, ou de problemas que fazem com que sofram. Nesse caso, seria no caso dos alcoólatras, né, no caso dos toxicômanos, que, sem perceber aquilo que está cometendo contra a própria vida, quando desencarnam, sentem os males que eles mesmos se colocaram durante a vida. Então, ao desencarnar, às vezes eles não têm ainda, não tem, né, a preparação para aceitar tudo isso que fez contra si mesmo. Outro é quando eles agem mal e enfrentam as consequências de seus erros. São os avarentos, os egoístas, os preguiçosos. Eles estão aqui, não fazem a parte que lhes cabe, não se desligam daquilo que têm, e, ao desencarnarem, ainda se sentem presos a tudo isso, né? Então, não têm aceitação de ter deixado tudo isso para trás. Então, sofrem por esse motivo. Quando ficam apegados às ideias ou situações materialistas, eles continuam apegados às sensações físicas. São os dementados, os amedrontados, os perseguidos. Por que isso acontece? É tanto materialismo quanto aquilo que acontece enquanto estamos encarnados, que, quando desencarnamos, continuamos sentindo tudo aquilo que sentíamos aqui. E ainda não temos preparo para lidar com essa situação. Além desses casos, ainda também tem outros, vários, né? Eu vou só citar alguns para vocês saberem. Mãe ou pai que deixaram seus filhos pequenos vão e continuam com a preocupação de como estão esses filhos, como que estão sendo cuidados, o que está sendo feito, como, de que forma, por quem. Então, eles continuam sofrendo por não ter ainda essa informação. Espírito que se sente preso a um lugar ou a uma determinada situação. Pode ser uma situação mais recente, como pode ser uma situação de muito tempo. De muito tempo que ele já pode ter passado e ele ainda continua preso a esse passado. Tem também o caso de espírito
que sente como se fosse um animal. Então, quando ele desencarna, ele continua, ele não tem ainda a experiência de como está, e ele fica naquele sentimento ainda de que ele não consegue falar, que ele não consegue ouvir, às vezes se rastejam, eles se sentem dessa forma. Como que pode ser feito? O que precisa ser feito por nós? Por que a necessidade, muitos se perguntaram, ou já perguntaram para nós mesmos, por que a necessidade de ter um médium para receber esses espíritos? Como eles vêm com essas deficiências e angústias que trazem consigo, eles algumas vezes, logo de início que desencarnam, eles não têm ainda consciência de saber como lidar com essa situação. E por isso que é necessário ter um médium equilibrado e mais o doutrinador, para que aos poucos, conforme ele traz todo o seu sentimento, toda a sua carga de emoção, de sofrimento, nós vamos percebendo o que está acontecendo e vamos auxiliando para que ele perceba o que realmente está acontecendo. No caso de um que morreu assassinado ou se suicidou, será que nós temos o direito de mostrar claramente o que aconteceu? Será que nós devemos fazer isso? De que forma? Né? Buscar entender qual é a compreensão, o que ele percebe e como pode ser feito. E, aos poucos, tentar auxiliar. Da mesma forma que nós fazemos aqui enquanto encarnados. Se estamos doentes, nós procuramos ajuda. Quem nos auxilia? Em primeiro lugar, a equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem vai dar o primeiro auxílio, vai nos tratar com carinho, com educação, entendendo as nossas queixas e procurando auxiliar. E o nosso papel também é esse, é atendermos esses espíritos com tranquilidade, com amor, com dedicação, procurando entender o que ele está passando e, aos poucos, ir mostrando para ele qual é a sua condição, para que ele se fortaleça e para que ele continue a sua caminhada, para que ele entenda, para que ele receba o auxílio necessário que está sendo dispensado para ele naquele momento. Nesse contato, que eu disse para vocês que há no primeiro momento, há uma possibilidade dele de ouvir e de sentir espiritualmente, o que ele não estava preparado ainda para sentir. Então, nesse primeiro contato é que vai ser feito isso. E aí vai acontecer o quê? A ajuda de uma enfermagem espiritual, que vai auxiliar, que vai amparar e que vai ajudar no momento certo. Ele passa também, quando ele passa por essa situação que vem conversar com a gente, ele passa por uma filtragem e renovação fluídica. E isso auxilia muito. E também mental, né? Porque esse preparo é essencial para que ele receba a ajuda primeira, que é nossa, e depois da equipe espiritual que está ali trabalhando. Qual é a atitude do médium inicialmente? Como eu disse, acolher fraternalmente, ouvir com paciência, ter tolerância, porque muitas vezes a gente escuta aquilo e acha que aquilo não é nada. Mas nós temos que entender que eles não têm o mesmo preparo, por isso tanto sofrimento. E rapidamente, todos nós nos informarmos do que é necessário para fazer, para auxiliar, para ajudar e para prestar o primeiro socorro. Só após isso ser feito, nós vamos entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ser ajudados. Por quê? Porque, enquanto encarnados, nós também temos que fazer a nossa parte, para não chegar nesse momento e ficarmos perdidos dessa mesma forma. Então, já começa o trabalho encarnados, para não precisarmos passar por esses problemas enquanto desencarnados. Então, é isso. Eu gostaria de pedir às meninas, se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Tá bom? Então, se alguém quiser, se alguém quiser depois saber um pouquinho mais, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Lá está completo. Aí vocês podem se aprofundar e entender o que eu estou falando.
do sofrimento atual, atrás, né, o que nós já passamos e o que podemos sofrer no futuro. Aí seria mais fácil de entendermos e procurarmos equilibrar agora, enquanto podemos.